Bem-vindo, boa tarde a todos. Meu nome é Andrew Newton, eu sou diretor do Conselho Britânico. Esse é meu primeiro mês no Brasil. Sinto muito por meus erros em português. Estou aprendendo português agora, mas eu queria falar em português, mas às vezes eu vou falar palavras técnicas em inglês. Agradeço por separarem esse tempo de juntar-nos para essa hora e meia de conversa sobre indicadores na internacionalização. Agradeço aos colegas que falarão esta tarde, a professora Maria Leonor e professora Renée Ziegmann, representando a FOBAI, a nossa parceira neste webinar e em diversas iniciativas do British Council no Brasil. A Dr. Tânia Lima, Vera Oliveira e professor Dalmo Mandelli, muito obrigado por estarem conosco hoje e dividirem seus conhecimentos no que espero será uma interessante discussão. Esse webinar é o primeiro da série International Talks, que discutirá diversos aspectos na internacionalização do ensino superior. Essa série é fruto da nossa parceria com a FOBAI, com quem já temos trabalhando há vários anos, criando projetos como o Guia do MEI, que reúne instituições do ensino superior brasileiras com cursos ensinados em língua estrangeira, assim como o trabalho que estamos iniciando para desenvolver uma baseline para internacionalização e políticas linguísticas no Brasil. Minha colega de aberto, professora Maria Leonor, poderá falar mais sobre essa última iniciativa, sobre a qual temos uma grande expectativa. Hoje lançamos a terceira edição da publicação do British Council Universidades para o Mundo, em busca de qualidade na internacionalização. Quando lançamos a primeira publicação em 2018, nossa preocupação era discutir as oportunidades. Por que universidades brasileiras deveriam olhar para a internacionalização como um meio de expandirem sua atuação e como poderiam ser dados os primeiros passos nesse sentido. Essa publicação foi lançada no mesmo ano do CAPES Print e foi alimentada pelas discussões geradas ao redor desse lançamento, assim como das atividades realizadas dentro do programa Universidades para o Mundo. A segunda edição, lançada em 2019, foca mais na questão de quais estratégias podem ser definidas e como parceiras podem contribuir para a sustentabilidade na internacionalização. Estamos agora com a terceira edição que evolui nessa conversa para discutir como podemos medir qualidade, ou melhor, como podemos definir qualidade. O British Council trabalha no Brasil como uma perspectiva integrada e como vemos educação superior. E esse é um processo constante de trocas e aprendizados com parceiros. A questão de cooperação entre universidades, organizações é essencial para que possamos estabelecer um diálogo de qualidade e para que
passamos a ter uma troca que seja rica e estimulante. Isso é o que espero que essa hora e meia que teremos nesse webinar seja, assim como os demais na série International Talks. Agradeço mais uma vez a todos que puderam estar conosco, nossos palestrantes e moderador. E agradecer a professora Maria Leonor pela parceria com a FAUBAI. Desejo uma boa tarde a todos e muito obrigado pela sua atenção e chamo agora para falar suas palavras de abertura a professora Maria Leonor Maia. Obrigado. Thank you, Andrew. Thank you a lot. Bom dia, boa tarde, boa noite e boas-vindas a todos e a todas. Saúdo em nome da direção da FAUBAI a todas e todos que aqui estão conosco nessa tarde para debater um tema tão relevante para a internacionalização do ensino superior, né, que a gente está olhando para a internacionalização no ensino superior e para a inauguração, né, dessa série em parceria FAUBAI e British Council, que é o International Talks. Então, vocês vão ver aí mais na frente, ao longo desse seminário, que nós temos já uma programação fechada e super interessante até o final do ano. Para aqueles que ainda não conhecem a FAUBAI, né, uma coisa muito rápida, nós temos 32 anos de atuação, o BC no Brasil tem 75, né? Então, a gente é um pouquinho mais jovem, mas o importante é que a gente esteja juntos. A gente reúne cerca de 220 instituições de ensino superior representadas por seus gestores, né, ou assessores de relações internacionais. Nós atuamos principalmente em prol da internacionalização do ensino brasileiro, né, o ensino superior brasileiro. Nesse contexto de pandemia, a FAUBAI, como várias outras organizações, também se reinventou. Todos nós também individualmente nos reinventamos. Essa forma, inclusive, né, de talks é parte, né, do lado positivo e interessante dessa reinvenção. E a gente tem desenvolvido vários projetos que visam capacitar os nossos associados ou as pessoas que têm interesse na temática da internacionalização do ensino superior, discutindo, inclusive, o seu futuro, né? A gente tem várias iniciativas que podem ser observadas no site. Convido a todos para que olhem www.faubai.org.br, dentre elas o repositório, né, de boas práticas das instituições de ensino superior em relação ao Covid, o projeto Tomorrow, que a gente marcou a celebração da nossa conferência esse ano, que não foi possível ocorrer, que foi logo depois do nosso, digamos, do nosso lockdown. Então, a gente chamou de Projeto Tomorrow, com 33 depoimentos sobre o futuro, né? Olhar para frente, como é que a gente olha para frente, de que forma olhar para frente, sobre o futuro da internacionalização do ensino superior, com depoimentos de vários expertos, estudiosos, militantes da área da internacionalização, além de vários webinários como esse. A gente tem as quartas virtuais, né? Estamos também na quarta-feira hoje, além da nossa atuação em rede cada vez mais intensa, como na INILAT, as iniciativas na América Latina, que cresceram bastante de uma forma muito interessante, e também na NIA, com um statement em defesa, né, da internacionalização no ensino superior. Quero aproveitar também a oportunidade, Andrew, para, primeiro, prazer em conhecê-lo, bem-vindo ao Brasil, só está um mês, mas para agradecer ao Conselho Britânico, né, na sua pessoa, como novo diretor, e toda a sua equipe, pela longa parceria com a FAUBAI. Essa não é a nossa primeira experiência, acho que a gente tem tido sistematicamente o apoio do Conselho Britânico nessas questões, seja nos patrocínios às nossas conferências,
no apoio à realização de missões que envolvam o Brasil e o Reino Unido, nos projetos conjuntos que a gente vem desenvolvendo. Tivemos o EMI, English as a Medium of Instruction, lançamos o portal, estamos agora com um novo projeto que a gente vai anunciar no final da fala de hoje, que tem tudo a ver com o início desse International Talks. Né? O que é essa qualidade, o que é a qualidade na internacionalização, quão instigante, né? O quanto nos faz pensar que caminho seguir nesse tema da qualidade, e como rapidamente o British Council chegou perto, né? E a gente, de uma forma muito rápida, conseguiu, digamos assim, sintonizar e desenvolver, iniciarmos no começo desse ano, né? Não pensávamos na pandemia, ninguém pensava, evidentemente, mas iniciarmos esse projeto. Então, o seminário de hoje não é só fruto desse projeto, ele é fruto desse relacionamento consistente, regular, intensivo do British Council com a FAUBAI, o qual eu gostaria de publicamente agradecer, né? E desejar que tenhamos vida longa nesse relacionamento. Então, sem mais delongas, eu gostaria de agradecer a todos e volto a palavra, passo a palavra para o Dalmo Mandelli, que muito rapidamente, né, aceitou o nosso convite para mediar esse International Talks hoje conosco. A todos e todas que aqui estão, eu desejo uma fruitful afternoon, né? Uma tarde bastante proveitosa e que essa conversa possa render muitos frutos. Muito obrigada. Bom, vamos lá, dando sequência às nossas atividades. Agradecemos as falas de boas-vindas da presidente da FAUBAI e do diretor do British Council. Como comentado anteriormente, hoje estamos iniciando a série de webinários de International Talks, promoção conjunta do British Council, Conselho Britânico, com a FAUBAI, que é a Associação Brasileira de Educação Internacional. Teremos, então, entre outubro e dezembro desse ano, 4 webinários, sempre com palestrantes de instituições britânicas e brasileiras. O tema do webinário de hoje será Indicadores na Internacionalização. Recebemos 220 inscrições com participantes de instituições brasileiras e também estrangeiras, da Argentina, Colômbia, México, Alemanha, Bélgica, Portugal e Reino Unido. As perguntas podem ser encaminhadas pelo espaço Q&A, que se encontra à direita no rodapé da tela do Zoom. Para outras informações e comentários gerais, solicitamos utilizar o espaço de bate-papo. Ao final, as perguntas ou uma seleção delas serão respondidas, então, assim, depois das 4 apresentações. Convidamos também todos e todas a responder um rápido questionário de avaliação que aparecerá no final do webinário. São 4 brevíssimas perguntas de múltipla escolha, muito simples e rápidas de responder, mas de grande importância para os organizadores. Agradecemos desde já o minutinho de vocês para responder ao questionário no final do evento de hoje. Vamos agora apresentar rapidamente os nossos palestrantes. Professora Maria Leonor Alves Maia, todos a conhecemos como Nona, é presidente da FAUBAI. A Renê Zickman é diretora executiva da FAUBAI. A Vera Oliveira é gerente sênior de Educação Superior do British Council. E Tânia Lima, diretora de Global Engagement no King's College London, Reino Unido. Vamos dar início, então, à apresentação com a Tânia Lima. Por favor, Tânia, você está com a palavra. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu tenho alguns slides aqui que eu quero dividir com vocês. E nesse tempo que temos juntos, eu gostaria de conversar sobre... Onde está aqui? Um momento, por favor. Eu gostaria de conversar sobre a trajetória do King's College London no processo de internacionalização.
E eu acho que meus slides ainda estão tentando carregar aqui. Ops. Estou com problema. Estou com problema no meu PowerPoint. Desculpem. Bom, enquanto ele está recarregando. Carol tem uma cópia, não é, Tânia? Ela pode, às vezes, colocar para você. Quer que eu tente colocar uma cópia daqui também? Como acharem melhor? Deixa eu tentar de novo aqui, desculpem. Se sempre tem esses problemas, né? Por mais que a gente faça ensaios. Se preparem, desculpem. Vou ver se eu consigo entrar aqui de novo. Ele estava carregando, mas deu uma travada. Pois é. Não sei por quê. Bom, enquanto ele está carregando. Sim, está abrindo. Deixa eu tentar novamente. Vamos lá, novamente. Sabe agora? Acho que agora foi, né? Vocês estão vendo os slides? Sim, sim. Sim, obrigada. Então, desculpa. Então, eu queria passar esses 10 minutos conversando um pouco sobre a nossa jornada em tentar fazer do King's College uma universidade realmente internacionalizada. E é bom estar nessa audiência hoje, né, com vocês aqui, e acho que, de maneira geral, existe um consenso nas universidades internacionais que precisamos internacionalizar, somos instituições internacionais, mas eu acho que ainda falta clareza suficiente em dois outros aspectos, duas outras perguntas. Internacionalizar para quê, realmente? E, principalmente, internacionalizar para quem? E nós precisamos ter clareza dos nossos do beneficiário final, porque o risco aqui é nós pararmos no que a gente chama de ponto intermediário, que seja internacionalizar para a instituição em si mesma, e para nós nos transformarmos e sermos uma instituição melhor, talvez termos uma posição melhor nos rankings. Existe uma certa pressão de governos que querem um certo número de universidades do seu país, assim nos top 100 dos rankings internacionais, mas eu acho que esse é um ponto intermediário de qualidade da instituição, porque, na verdade, o ponto final, o beneficiário final, é a nossa comunidade, é a comunidade dos nossos alunos, dos nossos funcionários acadêmicos, das pessoas que estão ao redor dos nossos campi e com quem interagimos internacionalmente também, nacionalmente, regionalmente. Eu acho que a gente não pode esquecer de perder de vista quem são os nossos beneficiários finais. Então, sabendo onde queremos chegar e também tendo clareza onde estamos, o nosso momento de agora, nós então podemos chegar a um conjunto de indicadores e medidas que possam nos dar uma sinalização de como estamos caminhando, né, nesse processo, nessa que a gente chama de journey, né, que é uma jornada. E eu acho que também esse conjunto de indicadores precisam ser definidos com muito cuidado, porque existem pesquisas já bastante extensas que nós temos a tendência, os processos têm a tendência de ter os resultados dependendo dos indicadores, ou seja, o resultado vai ser o que estamos medindo. As instituições, os governos, as pessoas tendem a querer mostrar resultados naquilo que é medido. Por isso que é muito importante termos um conjunto de indicadores que são não só eficientes, baseados em dados
de boa qualidade, mas que sejam apropriados e adequados ao nosso beneficiário final. Eu sempre gosto de falar, uma opinião minha, que a universidade, na verdade, nós não somos um instituto de pesquisa. A pesquisa é muito importante dentro da universidade, mas nós somos uma instituição de educação. Então, para mim, o ponto focal das nossas atividades é sempre os nossos alunos. E eu também vou falar sobre o nosso projeto IMPAC, que tem o apoio do British Council, onde estamos aprendendo muito com os nossos parceiros, a Unesp, a Federal de Roraima e a Estadual da Paraíba. Temos tido conversas muito interessantes sobre indicadores e o processo de internacionalização em si. Eu poderia dizer para vocês a esse ponto, o King's College London já é uma instituição internacional. Se a gente for olhar para esses dados aqui, esses aqui são do ano passado, agora estamos completando a contagem do ano acadêmico que começou agora, estamos com quase 40 mil alunos, quase metade deles são internacionais. Eles vêm de mais de 150 países, 40% dos nossos acadêmicos não são britânicos, não cresceram no Reino Unido, vieram ao Reino Unido ou como alunos de graduação ou como profissionais, de mais de 80 países diferentes. Isso faz do King's uma instituição internacional? Não necessariamente, porque para nós o que realmente significa ser uma universidade internacionalizada é olhar para os nossos alunos, é olhar para os nossos acadêmicos, para todos os nossos funcionários, as nossas parcerias, o olhar que temos como instituição, olhar para o mundo, olhar para fora, o nosso raio de ação. Nós somos agentes globais que transformam o mundo ao nosso redor ou a região ao nosso redor. Nós somos reconhecidos por serem internacionais, a nossa reputação é uma reputação de uma instituição internacional. Mas não é apenas números que nós vamos olhar e medir. É muito mais do que isso. Para nós, no King's, nós depois de várias conversas, 5 anos conversando sobre isso, até mais, nós chegamos agora, estamos no que nós queremos é que a internacionalização leve à transformação de pessoas e comunidades. Todos aqueles que passam 3 ou 4 anos conosco, como alunos, os nossos acadêmicos que trabalham, qualquer pessoa que esteja dentro do King's ou em relação com o King's College London, sejam transformados por essa experiência. E transformados de uma maneira que sejam pessoas que tenham um corpo de conhecimento e perspectivas globais, com boas conexões globais também, que em suas ações tentem resolver problemas locais, mas também globais, e isso inclui a pesquisa ou no seu trabalho, nas suas atividades diárias. Isso é um ponto para nós muito importante, que as pessoas que sejam capazes de entender o mundo sob óticas diferentes e que então tenham empatia com o diferente. E que então, neste processo de entender e ver o mundo, são transformadas por essa experiência, por estarem conosco, por trabalharem conosco, ou terem estudado conosco, e que ao serem transformados nessa experiência, por sua vez, transformem o mundo ao seu redor para que seja então um lugar melhor. Nós fazemos isso baseado em 3 pilares, é sempre o que nós chamamos de King's People, que é a nossa comunidade inteira, não só aqueles que têm o registro dentro da nossa entidade, mas que são parte da nossa comunidade, e o que a gente quer é que as pessoas do King's, relacionadas com o King's College London aprendam, e está aqui em vermelho, a ver o mundo com o olho do outro, com o olhar do outro, entender um problema de várias perspectivas. E que dentro dos nossos processos, dentro das nossas instituições, a gente tenha todas as estruturas e todos esses mecanismos para fazer com que as pessoas tenham capacidade, principalmente, de entender e servir o mundo. E que na nossa conexão global, nós tenhamos impacto. E a gente possa realizar essa nossa missão, que tem muito a ver com o que a gente chama de service, que é em serviço à humanidade, para nós, que é a nossa missão. Então, o que eu acho que é importante, que a gente tem discutido bastante no projeto IMPAC também, é esses 7 indicadores, como isso é um processo e uma journey, a gente chama,
nós precisamos de conjuntos de indicadores que vão acompanhando a instituição nessa jornada. E que, então, no que a gente chama no Keynes de indicadores intermediários, são aqueles indicadores que são os primeiros mecanismos da internacionalização. Então, o número de publicações que temos em conjunto com parceiros internacionais, os alunos internacionais, quantos programas em conjunto temos com os nossos parceiros que dão aula ou complementam nossos cursos e programas com os seus currículos de outras instituições em todos os locais do mundo, e impacto da nossa pesquisa, etc, etc. Nós chamamos isso de indicadores intermediários, porque nesse processo de transformação, o que nós queremos realmente é ir mais a fundo e ver não só esses alunos que estão aí nos nossos campi de 150 países diferentes e os alunos que vêm do Reino Unido. Como é que quem são esses alunos? Para nós é muito importante, nossos alunos internacionais vêm também de países de baixo e médio GDP, eles se sentem bem apoiados e integrados. Então, nós não estamos apenas interessados na lista de processos que apoiam ou facilitam a vinda de alunos internacionais, porque, na nossa opinião, os indicadores não são medidos para o aluno ou o pesquisador ou para a instituição, eles são medidos com o beneficiário. Então, eu tenho que ver se eles se sentem bem apoiados e integrados. Eles se sentem bem-sucedidos, porque o sucesso é definido individualmente. Não são essas métricas do governo que sucesso de uma universidade é quantas pessoas têm emprego 6 meses depois que se formaram. Para muitas pessoas, eles não entram na universidade com o objetivo número 1 de ter emprego. São outras, ou de ter um salário do setor financeiro, ou cada um acha o seu sucesso de uma maneira definida pessoalmente. Então, eles se sentem bem-sucedidos. Os nossos alunos aprendem outras línguas, é um grande problema aqui no Reino Unido, ninguém fala a outra língua no seu inglês, eles se sentem conhecedores de outras culturas e outras histórias. O nosso currículo é realmente internacional, não apenas porque temos docentes de outras nacionalidades, porque isso pode ser que não faça diferença nenhuma, que tudo que eles façam seja todo dia repetir o mesmo cânon de conhecimento que é passado no norte global há mais de 500 anos. Ou seja, eles trazem uma ótica, uma perspectiva de outras culturas, o que está realmente acontecendo na sala de aula e no aprendizado. Como é que esses alunos interagem? Não adianta só trazer o aluno internacional ou levar o aluno para fora. O que acontece? Nós temos 3.000 alunos chineses, eles entram e saem do nosso campus, eles interagem com alguém, eles partilham da sua cultura, eles se sentem integrados e fazem contatos com outras nacionalidades. A nossa pesquisa realmente tem impacto? A gente pergunta isso para as comunidades locais que são os beneficiários dessas ações. O nosso staff tem um bom conhecimento do mundo, eles são empáticos às diferenças de outras instituições na administração, por exemplo, nos contratos, no jeito como outras instituições atuam. E, principalmente, nós somos considerados uma instituição global, não pelo nosso ranking, somos os top 10 de internacionalização no ranking XY. Nós somos considerados uma instituição que entende e respeita seus parceiros e suas comunidades e faz uma diferença para melhor. Então, essas são coisas difíceis de serem medidas e essa jornada é complexa e por isso que nós estamos tendo muito prazer em trabalhar no projeto Impact, apoiados pelo British Council, como eu já disse, com a Unesp, a Federal de Roraima, a Estadual da Paraíba, porque nós estamos todos juntos com perspectivas diferentes, tentando chegar a um set de indicadores que sejam adequados para diferentes instituições, com diferentes missões, em seus diferentes estágios de internacionalização, com bons dados robustos e que também possam ser visualizados por qualquer acadêmico, qualquer administrador nos nossos campi, possam ter acesso para saber como estamos indo nessa jornada. Então, eu agradeço a oportunidade, se meus colegas aqui da Unesp, da Federal de Roraima, Estadual de Paraíba estejam aqui, podem falar ainda melhor sobre tudo isso do que eu. E estou muito feliz de estar fazendo parte dessa conversa. Muito obrigada.
Agora sim, desculpa, Renê. Agora eu passo a palavra para a Renê Zickman, diretora executiva da FAUBAI. Boa tarde a todos e todas. Por favor, eu vou solicitar a Carolina que me deu apoio, se você puder já avançar, por favor, Carolina. Carolina? Nós vamos, então, quer dizer, a minha proposta é discutir a questão dos indicadores na internacionalização, em termos do que medir, por que medir, como medir, o que já tem sido feito, e, inicialmente, por favor, próximo. Claro que essas definições já são conhecidas de grande parte da nossa audiência, mas eu vou me permitir retomar um pouco aqui duas importantes contribuições como definições de trabalho sobre o que é internacionalização da educação superior. Eu prefiro educação superior do que ensino superior, ainda que enfim, a questão do ensino seja central, o estudante, mas a educação abarca também essa dimensão da pesquisa. Desde o século passado, uma pesquisadora canadense muito conhecida, Jane Knight, propôs uma definição que vem desde então sendo utilizada, grandemente utilizada como definição de trabalho. Fiona Hunter, do Boston College, esse ano propôs uma revisão, uma atualização da definição da Jane. Então, vamos a ela. O que está em azul mais claro são os adendos que a Fiona Hunter propõe. Então, internacionalização da educação superior é um processo, aí a Fiona coloca intencional, a instituição tem que ter a intenção clara de ter, portanto, esse processo de integração de uma dimensão internacional, intercultural ou global na missão, nas funções e na oferta de educação pós-secundária. E, para além dessa definição da Jane Knight, a Fiona sugere visando melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa para todos os estudantes, e corpo docente e administrativo, e trazer contribuição significativa para a sociedade. Essa ideia da internacionalização que vai além do beneficiário ali, do estudante que fez a mobilidade e que é um processo intencional de integração dessa dimensão internacional, intercultural e global na instituição de ensino superior, ela é muito importante. Eu achei que seria bom recolocar isso aqui agora. E John Hudzik, que durante anos atuou na Universidade de Michigan e na NAFSA, no livro Comprehensive Internacionalização Integral, diz que internacionalização é o compromisso, confirmado por meio da ação, de inserir perspectivas internacionais e comparadas nas missões de ensino, pesquisa e serviços de educação superior. Envolve o ethos e os valores institucionais, atingindo a instituição como um todo. É imperativo institucional, não é apenas uma possibilidade desejável. Bom, revisitando essas definições, por favor, o próximo. O que medir? Bom, a Tânia já colocou aí exemplos de vários indicadores no publicação, estudantes internacionais, a questão mesmo de financiamento, o número de convênios, as cooperações internacionais de pesquisa. Portanto, são indicadores que a gente mede com indicadores na internacionalização, são as atividades internacionais. E o desafio é grande de levantar esses indicadores, validar quais seriam eles, categorizá-los, ter uma clareza muito grande, ou seja, por vezes um glossário, uma explicação do que está se entendendo por cada um dos indicadores propostos. Se precisará sempre trabalhar com dados estatísticos consistentes, objetivos, que possam ser comparáveis. A questão da diversidade dos tipos de instituição não é uma característica exclusiva do sistema de ensino superior brasileiro, ainda que aqui a gente tenha uma diversidade muito grande. Os contextos institucionais, regionais, nacionais, tudo isso são elementos importantes do que medir e como propor
indicadores. A necessidade de tropicalizar, a gente na FAUBAI tem utilizado essa expressão, do tropicalizar, entre aspas, que é um pouco a partir de modelos e de indicadores, muitas vezes utilizados em outros países, em outras, enfim, realidades, a necessidade de a gente trazer esses indicadores para a realidade dos nossos sistemas de ensino superior, do nosso sistema de ensino superior. E sempre lembrar que não há um único, nem melhor modelo de internacionalização. Tudo isso é o que medir dentro desse contexto que já traz aí desafios. Por favor, Carolina, o próximo. Aí, a segunda proposta que eu trago para vocês é refletir um pouco sobre por quê, qual a motivação de indicadores ou de alguma forma de auferir e medir a internacionalização. Bom, em primeiro lugar, garantir acesso à informação sobre a internacionalização. A gente tem algumas informações, mas a gente não tem um sistema organizado, coerente, consistente, que garanta acesso a um conjunto de indicadores sobre a internacionalização das instituições de ensino superior no Brasil. Qualificar, isso também permitirá a qualificação das ações de internacionalização, superar a internacionalização como objetivo em si mesmo, daí eu ter lembrado de trazer, ou proposto trazer aquelas duas definições da Jay Knight, Fiona Hunter e do John Hudzik. A internacionalização não é um objetivo em si mesmo. Permite também, esses indicadores permitirão melhorar a qualidade da educação superior e da pesquisa. Esse é um ponto central, nevrálgico, nesse novo projeto desenvolvido agora pelo British Council e pela FAUBAI. Propor, evidentemente, parâmetros de avaliação da internacionalização, garantir monitoramento, acompanhamento, avaliação e uma coisa muito importante, sustentabilidade. Isso, especialmente em alguns países e no Brasil, por vezes falhamos aí de poder garantir sustentabilidade maior para algumas dessas iniciativas. E, evidentemente, esses indicadores sempre permitirão subsidiar planejamento e avaliação de políticas públicas, que é absolutamente um requerimento básico e fundamental. Por favor, o próximo. Como medir? Então, a gente já passou do quê, o porquê, o como. Voltando para a questão dos dados, necessitamos construir uma base de dados ou bases de dados rigorosa, fidedigna, reconhecida e validada pelos pares, os principais players ou atores desse processo de internacionalização da educação superior. A metodologia de coleta de dados também tem que ser fundamentada, reconhecida, há que se garantir a capacitação para os responsáveis da coleta de dados e, evidentemente, procurar integrar o máximo possível os dados, os indicadores, com e entre outras plataformas. Eu vou voltar a isso daqui a pouco, por favor. O que já foi... O próximo, por favor. O que já vem sendo feito, que já foi feito, são todas iniciativas que vocês verão bastante recentes. A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, em 2015, já realizava, durante praticamente uma semana, o Seminário Internacionalização da Educação Superior, por onde e como começar. E ali o tema já dos indicadores foi abordado por alguns especialistas brasileiros e estrangeiros, e ali já houve uma primeira contribuição. A própria FAUBAI, dentre os grupos de trabalho que foram criados ali em 2015, um deles se dedicava ao tema de indicadores da internacionalização e trouxe também, na conclusão dos seus trabalhos, uma proposta de indicadores, uma proposta inicial de indicadores que, nesse momento, nós estamos revisitando. Uma iniciativa muito importante para essa área de indicadores foi desenvolvida em 2017, numa parceria da FAUBAI com a CAPES, do Ministério da Educação do Brasil, e o Institute for International Education, o IIE, do Departamento de Estado
Estados Unidos da América, com o apoio, naquele momento, do governo australiano, para um estudo piloto sobre mobilidade internacional de estudantes no Brasil. Então, indicadores de mobilidade in e out. Isso foi publicado um relatório em 2018, que é esse que está aí, Higher Education and Student Mobility, a Capacity Building Pilot Study in Brazil. Foi muito importante, e ali, isso aí a gente encontra, eu vou colocar daqui a pouco no bate-papo, a publicação, mas essa publicação nós tropicalizamos junto com a CAPES, a FAUBAI, reviu uma base de dados que já é utilizada num projeto que o IAI, com a Fundação Ford, desenvolve desde 2001, se chama Projeto Atlas, e que traz justamente uma base de dados comum, comparáveis, de mobilidade internacional de estudantes em 25 países. Da América Latina, hoje, integram o Projeto Atlas, o México e o Chile. Essa iniciativa de 2017 era justamente para tentar inserir o Brasil nesse projeto, que eu acho que é algo que a FAUBAI ainda tem um interesse muito grande de poder ver acontecer. A comissão técnica do Colégio de Gestores das Instituições Federais de Ensino Superior também, desde o ano passado, tem um projeto de banco de dados de internacionalização, e nós temos conversado, FAUBAI, Segrifes, o professor Dalmo Mandelli, que está aqui, é o coordenador dessa comissão, e também ali para que tudo isso possa dialogar, ter uma sinergia, a gente não tenha indicadores com um monte de demandas e bases de dados que não dialogam e que não, enfim, tem aí essa busca de uma sinergia maior. E aqui também, outra iniciativa já vem sendo desenvolvida, que já foi aqui mencionada, é que nós começamos esse ano, por enquanto o nome ainda não está completamente definido, grau de avaliação de qualidade, de grau de maturidade, mas são aí também indicadores que vão estar sendo propostos. A Maria Leonor vai falar um pouco mais sobre isso aqui para frente. Por favor, o próximo. O projeto Universidades para o Mundo, do British Council, que já foi mencionado, CAPES-Print, que também já foi mencionado, é o Programa Institucional de Internacionalização da CAPES, Ministério da Educação do Brasil, desenvolvido desde 2018 e que trouxe aí uma contribuição muito grande, sobretudo porque, para as instituições submeterem projetos, elas tinham que submeter junto com o projeto e integrado ao projeto um plano institucional de internacionalização. 36 instituições de ensino superior brasileiras foram contempladas no projeto CAPES-Print, mas 109 projetos foram submetidos, o que significa que a gente tem aí quase 80 instituições, ou mais de 70 instituições que têm seus planos institucionais de internacionalização. As plataformas do MEC, o Censo de Educação Superior, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, um organismo muito importante, faz um trabalho belíssimo, importantíssimo. Foi criado em 1937, o INEP, dando o nome do grande educador Anísio Teixeira, e desde 95, anualmente, publica o Censo da Educação Superior, com todas as informações relativas a cursos de graduação, cursos sequenciais. A plataforma Sucupira da CAPES, ela existe desde 2014, e aí é uma ferramenta de coleta de informação da pós-graduação, do Sistema Nacional de Pós-Graduação, todas as informações relativas aí aos programas, e nessas plataformas já há pouca informação, poucos dados sobre coleta de dados sobre internacionalização. Por exemplo, na Sucupira, tem lá um subitem intercâmbio, onde pergunta dos convênios e parcerias internacionais, e também das ações, projetos e resultados, no outro subitem chamado internacionalização. Rankings de universidades também é enfim, a gente gosta mais ou menos, mas é algo que está aí. Há um ranking brasileiro, que o jornal Folha de São Paulo já desenvolve há alguns anos, que é o RUF, o ranking de universidades da Folha, e todos os rankings internacionais. A ideia também é, ao menos, olhar para eles, sempre olhar para eles, e tentar essa sinergia, essa integração de bases de dados de indicadores.
E, evidentemente, levando em conta aí referências, estudos, tanto no Brasil como no exterior, e o projeto BC FAUBAI, British Council FAUBAI, tem já trabalhado nesse levantamento aí atualizado dessas referências. Por favor. Eu julguei que não podia me furtar ou deixar de comentar o contexto da Covid nessa questão toda de indicadores. Se a gente estivesse falando desse projeto no ano passado, era uma coisa. Hoje, por exemplo, a questão da mobilidade física está completamente já, enfim, sendo revista, os números são completamente diferentes de uma realidade que a gente tinha pré-pandemia. Hoje ganha importância a Internationalization at Home, a internacionalização do currículo, a integração de atividades, dimensões internacionais nas instituições, nas suas próprias instituições, seus projetos pedagógicos, suas dinâmicas, e é isso que se chama de internacionalização em casa, internacionalização do currículo. O contexto da Covid também ali afirma a importância da colaboração internacional na pesquisa científica, para além da busca do tratamento e da vacina, mas a ciência, a produção científica e a colaboração internacional tem tido uma importância muito grande. A afirmação também da importância social da educação superior e da pesquisa. No caso do Brasil, esse novo contexto propiciou uma maior cooperação Sul-Sul, especialmente na América Latina. Desde maio, a FAUBAI tem participado muito ativamente, junto com outros 5 países latino-americanos, Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru, de uma iniciativa chamada INILAT. E sem dúvida nenhuma, também esse contexto, um momento para se reforçar a importância da internacionalização da educação superior e da pesquisa. Talvez a Nona vá mencionar uma declaração conjunta de 15 associações, dentre as quais a FAUBAI, sobre justamente a importância da internacionalização nesse momento, nesse contexto novo trazido pela Covid-19. Agora sim, muito obrigada. Passo a palavra o próximo slide, passo a palavra à professora Maria Leonor Nona Maia. Eu queria voltar para o começo e, ao mesmo tempo, alinhavar um pouquinho questões que já foram colocadas pela Tânia e por René. Como a gente disse no começo, isso aqui é uma conversa. Se a gente for olhar o título do nosso evento, ele se chama Indicadores na Internacionalização. Ele não fala de indicadores da internacionalização, tá? Então, eu entendi, posso estar absolutamente equivocada, né? Como os indicadores que a gente escolhe também podem estar equivocados, mas entendi que isso é uma forma da gente ativar ideias sobre o que é que isso representa, porque a gente não está somente trabalhando de indicadores na educação superior, mas indicadores na internacionalização e, muito provavelmente, o que é que isso representa para uma coisa maior que se chama aí de qualidade na educação superior. Então, eu tomei a liberdade de trazer algumas imagens, porque trazer esse tema e discutir esse tema e olhar mais de perto esse tema, provavelmente as pessoas que já estiveram envolvidas com ele, inclusive no CT e nos GTs, que foi mencionado por René, a gente vai descobrir muita coisa interessante e muita coisa desafiadora, né? Se a gente olha aí para essa imagem, cada um de nós poderia ter uma interpretação diferente dessa imagem. A gente poderia olhar essa imagem do ponto de vista da diversidade, né? Então, ele poderia ser um conjunto diverso de instituições de educação superior que abordam a internacionalização a partir da sua ótica institucional. Eu também poderia olhar essa imagem por cada um desses pequenos blocos ou pequenos conjuntos desses pequenos blocos, mas que pudesse representar a particularidade institucional, ou seja, a identidade de cada um desses blocos, né? Não necessariamente a diversidade. Então, como é que cada um desses blocos, entendendo cada um como instituição,
como é que cada um aborda a questão da internacionalização. Foi uma coisa lá que a própria Tânia colocou no início da fala dela, né? Como é que o King está olhando a internacionalização? Para que o King está olhando? Para quem é que o King está olhando a internacionalização? E como é que isso se rebate na própria, inclusive, reputação do King's como uma instituição de ensino superior, né? Mas aqui eu estou olhando não mais do ponto de vista da diversidade que eu preciso tratar, um conjunto diverso de instituições que vai me mostrar que indicadores é relacional, isso acho que é uma característica que a gente precisa chamar a atenção, mas que ele também, ele por si só, na sua individualidade, ele traz uma identidade institucional. A gente também poderia olhar essa figura por várias combinações, se eu for olhar paletas de cores, por exemplo, combinações de paletas de cores, e poderia tratar uma mais baixa, uma mais alta, uma mais lateral, mas tratar a multidimensionalidade que essa imagem pode trazer para a gente, né? Então, vários aspectos da internacionalização, essa multidimensão imbuída na internacionalização que a gente precisa olhar para ela, né? E talvez seja aí esse conjunto de coisas que faça com que olhar esse tema é mergulhar nele, é dar um Google de verdade nele, né? Então e é desafiador porque ele vai nos apontar de uma certa forma para uma complexidade e a gente vai ter que fazer escolhas, né? Clareza de que a gente vai precisar fazer escolhas. Então, voltando um pouquinho, lá fui eu atrás de algum conceito sobre indicadores, e um que eu achei que gostei bastante, que eu acho que tem a ver com esse olhar sobre, talvez essa imagem, dessa forma como eu li, é uma leitura, um viés particular, é um autor chamado McLaren, de 96, que ele diz: indicadores são simplificações de fenômenos complexos. Né? Então, tá aí né? Ele fala da complexidade, da necessidade da gente simplificar de alguma forma esse fenômeno. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que o próprio nome sugere que é uma indicação de condição ou estudo de um determinado fenômeno. Um único indicador raramente poderá fornecer um retrato completo de uma situação. Né? Daí é usual que se utilize um conjunto de indicadores para caracterizar as diferentes dimensões e aspectos de um determinado assunto, de um determinado problema, de uma determinada questão, de um determinado fenômeno, né? Que no nosso caso é a internacionalização do ensino superior. Me permiti buscar algumas referências para a gente seguir um pouco nessa forma de pensar, porque aí a gente se pergunta, né, aquilo que René falou e a própria Tânia exemplificou no caso do King's College, quais são esses motivadores que nos levam a pensar ou a buscar indicadores. Então, se a gente for na literatura, a gente vai ver rapidamente que vai se falar em qualidade, que vai se falar em reputação e prestígios, né, os rankings estão muito associados a essa questão. A gente vai atrás de performance e desempenho, ou na literatura vai trazer os indicadores também para isso. Reconhecimento pelos pares, né, da sociedade nacional e internacional, indicadores para planejar, indicadores para accountability, indicadores, inclusive, para a gente se situar em relação a outros. Né? Como eu digo, ele é sempre relacional. Né? E daí a gente poderia se perguntar, eu tenho aí 4 relógios, isso é uma obra de um artista brasileiro chamado Cildo Meirelles, um grande amigo, que eu trouxe para ilustrar porque quando eu comecei a ler sobre indicadores, me veio muito fortemente vários dos trabalhos de Cildo, ele nem sabe dessa interpretação, né? Tem uma permissão aí para fazer essa leitura, mas a gente pode dizer que eu tenho aí cada um desse relógio, ou cada um dessa imagem, ela pode conter um conjunto de indicadores, inclusive podem ter absolutamente os mesmos tipos de indicadores ou similaridades do tipo de indicadores, mas a forma como a gente
coloca ou dispõe esses números pode resultar em produtos bastante distintos, né? Inclusive, invertendo a ordem, se a gente for ver aí o 9, o 6, o 3, talvez só o 12 esteja aí no relógio que a gente tem na cabeça ou no relógio que a gente tem no pulso, né? E talvez a gente consiga ver a hora, ou seja, eu consiga ver a internacionalização, mas a escolha dos indicadores e os lugares que esses indicadores vão estar nesse relógio, digamos assim, é que vão definir os parâmetros, as métricas e as possibilidades de leituras que a gente vai poder fazer com isso, né? Então, a gente pode dizer que esse conjunto de indicadores, como aí mostra, ele pode ter valores distintos, eles podem ter pesos distintos e vão ter, e a gente precisaria pontuar que não há consenso na definição dessas métricas, tá? A gente está vendo aí, tudo aí está medindo, poderia ver que tudo aí está medindo internacionalização, né? Mas cada forma de medição pode ser diferente, e ela também mostra a importância relativa que esses critérios que eu escolho para montar um indicador, os indicadores que eles possam ter. Então, a importância é relativa, né? Uma outra coisa que a gente também precisa pontuar é que esses indicadores e essas escolhas não são neutras, né? Elas têm exatamente um propósito muito específico. Avançando, a gente vem aí para pensar que a gente precisa definir, então, uma régua, né? Que régua é essa? Que régua é essa? Vai medir a partir de quê? Né? Quais são esses parâmetros que são medidos para que resulte numa medição concreta do fenômeno que eu estou estudando, entendendo e considerando todos aqueles aspectos lá que eu mencionei no começo, né? A diversidade, a identidade, né? A multidimensionalidade do que possa representar a internacionalização na educação superior. E aí a gente pergunta, né, qual é a régua que é útil? Útil para quê, para quem, como, de que forma? Trago aí mais uma vez um outro trabalho fantástico do Ciro Meirelles, se chama Fontes. Todos nós conhecemos trena de construção, né? Famosa trena dos mestres de obra. Inclusive eu adoro muito, eu como arquiteta adoro essas trenas. Mas a gente vai ver que cada uma dessa trena, quer dizer, a ideia de trena e de medição está em todas elas. Em todas elas. A que a gente conhece tem como base, ou baseline, como a gente poderia dizer, é a última que está aí. Isso é apenas uma imagem de um trecho, né? Então, ela está medindo lá cada centímetro, né? São trenas de 2 metros. A partir de baixo para cima, eu tenho outras formas de organização desses números, que poderiam ser meus indicadores, a proximidade, a distância entre eles e o lugar que eles vão ocupar nessas trenas são absolutamente distintos e todos eles podem estar medindo a internacionalização da educação superior. Então, o que a gente pode observar? Que os números variam de lugar para lugar, a forma de medir esse fenômeno neste sentido, exatamente porque eu vario esse conjunto, ela não vai ser neutra, né? E uma vez isso estabelecido, ou estabelecido a régua, estou chamando a régua, mas pode ser os parâmetros, né, que eu vou definir para trabalhar esse conjunto chamado de internacionalização do ensino superior no Brasil, que é composto de mais de 2.000 instituições, do setor público e do setor privado, de tamanhos distintos, com níveis e graus de internacionalização distintos. Não estou aqui dizendo quem é melhor, quem é pior, porque cada um busca a partir das suas missões institucionais, objetivos institucionais, mas uma vez definido essa régua, eu preciso, como a gente diz, a gente precisa de uma certa forma também tropicalizar ela, olhar ela a partir de medições que são próprias desse conjunto diverso de instituições que a gente chama de instituições de educação superior no Brasil. Uma vez escolhido, eu preciso ter clareza dessas escolhas, deixar muito claro aonde eu estou indo,
eu preciso envolver diversos atores para montar essa régua. A gente está vendo aí que essa régua, muito provavelmente, não é uma régua comum, mesmo que ela vá de 1 até 100, mas se a gente olhar com mais calma, eu vejo aí que os 54, os 55 e os 56 estão mais próximos, os 61 e 62 estão mais distantes. Ou seja, aonde eu vou colocar esses indicadores, que peso eu vou dar a esses indicadores, que isso vai ser dado por esse conjunto diversos de atores, não somente por uma única pessoa, por uma única instituição. Né? As diversas camadas da internacionalização precisam estar, de uma certa forma, contempladas, né, minimamente nessa régua, da qual eu preciso dizer exatamente e muito claramente o porquê dessa colocação, o porquê desses números e a posição que esses números se configuram nessa régua. Né? E eu vou precisar, evidentemente, ter muita clareza de quais são as vantagens em fazer isso. Né, para produzir, como Tânia falou, não para eu produzir números, mas eu preciso, talvez, produzir, pensar, ampliar, reposicionar, né, a própria forma do ensino, da pesquisa e da extensão na instituição, melhorar as minhas funções de planejamento e gestão de uma forma mais ampla, obter informações para auxiliar no processo de tomada de decisão dos rumos, inclusive da internacionalização na instituição, usar melhor recursos que eu tenha, né? Ampliar o meu impacto no processo de formação das pessoas, melhorar de forma mais ampla a qualidade da educação ofertada. Né? Então, vai subsidiar decisões de gestões universitárias, né, em relação à internacionalização e, evidentemente, gerar esse debate, que é o que a gente está trazendo hoje aqui, que aonde se insere a internacionalização. E veja, uma coisa é a qualidade da internacionalização, que é complexa, outra coisa é a qualidade da educação superior. E qual é a parte que cabe à internacionalização nessa qualidade. Né? Então, eu posso ter processos excelentes na qualidade da internacionalização de ensino superior, e não necessariamente a métrica que mede a qualidade do ensino superior enxergue essa qualidade da internacionalização. Como eu posso ter o contrário disso, né? Muito bem qualificada em termos de critérios e avaliações como instituição de educação superior, e a internacionalização não necessariamente ter esse conjunto ou essas avaliações. No fundo, o que eu gostaria muito de chamar a atenção, né, além da gente já falar aí que a gente não tem receita única, é verdade, né, o bolo pode ser feito de diversas formas, mas eu acho que a gente não pode abrir mão na composição de indicadores e de pensar a metodologia e método, ou seja, a forma de abordagem e o instrumental a ser utilizado são, nessa formulação de indicadores ou de indicadores na educação superior, são os princípios que estão regendo isso e são os valores, né, que estão embasando essa composição. Então, eu elenco aí, do meu ponto de vista, né, quais são os princípios dessa régua, como a gente diz aí, né, tropicalizada, e os valores universitários. Para mim, hoje, tem que ter pelo menos esses 3 componentes. Isso é uma discussão que a gente começou a levar junto ao Conselho Britânico, a mergulhar mais nesse assunto. Espero que a gente cresça nisso, né? Mas é a diversidade, que a gente possa ter um conjunto representativo de instituições de educação superior que possa se reconhecer nesse conjunto de indicadores. Né? Mesmo sabendo que ele não vai abarcar, ou seja, ele tem sempre um hiato aí que ele não consegue dar conta, mas isso acho que é raro, né? Como ele disse, os indicadores darem conta do fenômeno como um todo. Então, mas a gente precisa sim ter a diversidade. Eu preciso sim trabalhar a questão aí da tropicalidade
sempre conectando local e global, né? Como uma boa pernambucana, adoro usar aí Chico Sainz, que dizia que é o pé no chão e a antena para o mundo, né? Então, essa conexão na internacionalização é importantíssima, mas a questão da tropicalidade está atrelada ao senso de pertencimento e de conexão. Tá? O de pertencimento, ou seja, das especificidades, do reconhecimento da identidade do que é instituições de ensino, de educação superior no Brasil. Não basta eu importar uma régua daquela de qualquer lugar e simplesmente aplicar aqui, porque eu vou estar matando, talvez, o que a gente tenha de mais interessante para mostrar para o mundo, inclusive. E o último componente, que não é o menos importante, eu acho que são as questões aí da justiça social. Isso não pode ser um instrumento que reforce as geografias da desigualdade na educação superior. Esses instrumentos precisam ser de promoção de mudança, de bem-estar na sociedade, e não como meio de acentuar as desigualdades já existentes nesse sistema. E eu digo não só no Brasil, mas eu digo em qualquer lugar do mundo, né, que possa promover a oportunidade, né, de uma experiência de internacionalização para um conjunto maior de pessoas, e no conjunto das instituições, que não reforce os que já são fortes e diminua os que querem melhorar, mas muito pelo contrário, que tenha essa capacidade de ser, como é que eu diria, de realmente de buscar a parceria, de buscar mais igualdade nesse sistema. Não precisa todo mundo ter o mesmo tamanho, não estou falando disso, tá? Estou falando de princípios, da gente enxergar o outro, porque o outro faz parte, sim, como eu disse, né, os indicadores são relacionais. O outro faz parte, sim, dessa composição, e a ideia não é de me mostrar melhor do que ele, mas é mostrar a diversidade desse sistema e ver naquela posição aonde cada um quer chegar, de que forma quer chegar e como planejar essa chegada, né? Então, não deve, do meu ponto de vista, não deve reforçar de forma nenhuma, acho que é um equívoco. Tem vários indicadores, né? O conjunto de indicadores que buscam isso, mas que nesse nosso projeto que a gente não reforce essas geografias da desigualdade da educação superior. Então, a gente precisa o tempo inteiro estar atento às contradições que permeiam os processos de internacionalização, né? E daí estar sempre atento na elaboração desses indicadores, né? Por fim, a gente reforça aí que há uma limitação, né, no que é que eles podem dizer, no que é que eles dizem, né? Que eles não são substitutos de arcabouços ou de ferramentas qualitativas, né? Então, a gente precisa, sim, trazer as pessoas, perguntar, entrevistar, ter a revisão dos pares, né? E usar todos esses instrumentos em combinação para que a gente possa ter um conjunto mais representativo e que esse conjunto consiga se enxergar nessa régua aqui que possa falar da educação do ensino superior no Brasil e a sua internacionalização. Bem, por fim, a gente está, como já foi mencionado aí várias vezes, né? A gente está desde janeiro com o Conselho Britânico iniciando um projeto de avaliação da qualidade da internacionalização da educação superior no Brasil. Esse próprio título, né, já trouxe várias discussões importantíssimas, porque a gente já começa a questionar o que danado é qualidade, e qualidade da internacionalização também. Então, a ideia desse trabalho é que a gente possa, inicialmente, né, construir esses parâmetros e indicadores que permitam avaliar muito mais o grau de internacionalização
da educação superior no Brasil, de modo que a gente possa subsidiar estratégias internacionais, né? A qualidade a gente está deixando um pouquinho em suspensão, não que a gente não esteja olhando para ela, mas ela agora não vai ser o foco, porque isso é um passo seguinte, né? A gente não pode começar com a qualidade se a gente ainda nem pensou na construção desses parâmetros sobre a própria internacionalização. Tem um objetivo também de contribuir com instrumentos para a gestão do processo de internacionalização das instituições de educação superior brasileiras, em diálogo com outras iniciativas nacionais e internacionais de avaliação que já foram desenvolvidas. A Renê já citou várias delas, a gente já está em consulta às instituições e às pessoas para que a gente possa trabalhar junto nesse conjunto, né? E mapear, né, o estágio, o grau, o nível de internacionalização em que se encontram as instituições de ensino superior brasileira. A ideia não é que a gente vá classificar ninguém, que a gente vá hierarquizar absolutamente ninguém, mas que a gente possa fornecer um instrumental, que as pessoas se enxerguem nele e que esse instrumental sirva de elemento para o planejamento, para o fortalecimento, para o redirecionamento das ações de internacionalização das instituições que toparem participar desse projeto. Bem, é isso, Dalma. Ele agora travou de novo, mas é isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora para a Vera. Muito obrigada, professora Maria Leonor. Boa tarde a todos e a todas. Eu estou muito feliz em estar aqui participando desse evento, né? E ter a presença de uma audiência tão interessante, tão engajada nesse momento. Esse é um tema, a questão da internacionalização é algo que tem sido uma prioridade no British Council, não só nosso trabalho no Brasil, mas todo o nosso trabalho ao redor do mundo, né, especialmente aqui na região, né, na América do Sul. Então, nós ficamos muito felizes em ter, né, esse painel conosco, né, a professora Maria Leonor, a professora Renê, a doutora Tânia, o professor Dalma como nosso moderador. Então, nós estamos muito felizes em ter essa ocasião. Eu tenho uma apresentação para passar, eu vou tentar dividir a minha tela, espero que dê certo. Então, vamos ver aqui. Por favor, me avisem quando vocês conseguirem ver. Pronto. Vocês conseguem enxergar? Sim. Ótimo. Então, eu tenho o desafio, né, de falar depois de pontos incríveis que foram trazidos por todos os palestrantes que vieram antes e, ao mesmo tempo, um privilégio, porque eu também consigo trazer um pouco mais a nossa perspectiva enquanto British Council de como que a gente tem trabalhado isso, como que isso tem funcionado dentro da nossa organização. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a nossa organização, né, o que a gente tem trabalhado aqui no Brasil. Então, o nosso trabalho em educação superior, ele é visto de modo muito integrado. A gente considera que a gente não trabalha com necessariamente um setor específico ou com um tipo de trabalho. Nós temos um olhar muito de sistema, do sistema de educação superior e ciência no Brasil. Então, nós temos o nosso trabalho como implementadores, um dos implementadores do Fundo Newton no Brasil, pelo qual nós apoiamos projetos de pesquisa, temos todo o engajamento com o sistema de pesquisa e inovação do Brasil. Nós temos o nosso trabalho com mulheres na ciência, que estimula a diversidade na ciência, que tenta trazer justamente esse engajamento, esse olhar para como que a gente fortalece lideranças femininas e carreiras femininas no STEM. E nós temos também o nosso trabalho em comunicação científica, com o FameLab, que é justamente como que a gente consegue levar a questão da ciência e da ciência como algo interessante para um público maior, para um público mais jovem. O nosso trabalho em educação superior, ele se conecta com essas frentes e nós trabalhamos com isso dentro do programa Universidades para o Mundo. O Universidades para o Mundo, né, ele foi mencionado já pelas nossas parceiras que falaram, né, e temos realmente trabalhado há muitos anos já com a FOBAI, temos esse projeto que temos muito carinho com o King's College London, com a Unesp, de Pará em Paraíba. E agora a gente tem também outras linhas de atuação. Então, dentro da nossa capacitação, a gente olha para a questão de capacitação como algo que é institucional, mas também tem que ter um olhar tanto para os acadêmicos quanto para o staff geral dentro da universidade. A gente tem que ter um olhar
de como que você muda a instituição ou conversa com a instituição de modo que isso seja integrado, para que justamente possa ser algo que seja sustentável e que faça parte da instituição daí para frente. Então, isso é feito em grande medida por meio dos nossos editais. Então, nós realizamos até o momento 4 editais dentro da Universidades para o Mundo. Os primeiros editais, eles tinham um olhar muito grande para a estruturação de planos de internacionalização, um olhar de capacitação para que dentro das universidades as equipes pudessem começar a trabalhar de modo mais longo prazo com a ideia da internacionalização e sempre em parceria, então trazendo a parceria com as universidades britânicas como componente essencial disso. Trabalhamos via mobilidade, seminários, workshops, então muito essa troca de conhecimento como estamos tendo aqui hoje, né? Essa chance de termos justamente essa interação que é muito rica e que traz muito conhecimento, tanto das universidades britânicas quanto para as brasileiras, e todos nós aprendemos mais, ficamos mais ricos com esse processo. E também com a questão, que agora estamos cada vez trabalhando mais, de trabalhar sistemas. Então, nós chamamos de System Improvement, na verdade, seria a transformação. Como que a gente consegue apoiar para que tanto o Brasil quanto o Reino Unido consigam estabelecer frameworks para que possam ser criados grandes paradigmas ou grandes ideias que possam ser levadas adiante. Então, a gente tem todo um trabalho que a gente está fazendo com a FALBAIV e o estudo de tentar entender quais seriam, digamos assim, como a Maria Leonor falou, é muito complexo dizer avaliação, o tema traz muitas questões, mas como é que a gente conseguiria começar a desenhar algo pensando na realidade brasileira, pensando na diversidade das nossas instituições, e começar a pensar nisso também num contexto maior de internacionalização, ligado também a políticas linguísticas, que é uma questão essencial para nós. E a questão mesmo de disseminação de conhecimento, via as nossas publicações e via fóruns de discussão de política, né? Então, esse tem sido o nosso trabalho. Digamos assim, um highlight que eu queria fazer nesse trabalho, pela parceria também, é o English as a Medium of Instruction. Então, esse guia, como já foi mencionado, ele foi fruto de uma parceria entre FALBAIV e British Council. Então, com isso, a gente conseguiu trazer esse olhar de entender que a internacionalização, ela passa também, e é importante que a gente tenha essa estrutura, esse modo de olhar integrado dentro da universidade, e que passa também por receber alunos, por ter essa perspectiva de mostrar aos estudantes estrangeiros que há possibilidades no Brasil para eles virem estudar e favorecer essa mobilidade que seja de 2 vias. Então, trazendo isso também como uma perspectiva de como a gente tem trabalhado. E na questão das publicações, né, como eu mencionei, nós temos uma série de publicações que tratam no tema da internacionalização. As 2 primeiras, como vocês podem ver, elas são dentro da Universidades para o Mundo. Elas são olhadas, a primeira publicação que foi lançada em 2018, no contexto que estava aberto o edital da Capsprint, foi feito com o olhar de entender os desafios e oportunidades de internacionalização, o porquê da internacionalização, como poderia ser feito. São meio que os primeiros passos. A segunda publicação, que foi lançada em 2019, ela já é num contexto em que o print já começou, né? As universidades foram selecionadas, estão começando a surgir as questões sobre quais são as estratégias, como que isso é levado adiante. E no ano passado também lançamos a Framing English Language. A questão da política linguística para o British Council é extremamente importante, e a gente tem interesse de cada vez mais ter internacionalização, trazendo também esse olhar de política linguística como um componente essencial para que seja sustentável, para que seja realmente estratégia de longo prazo. As nossas primeiras publicações, justamente, elas trabalharam essa questão de como internacionalizar, quais são os 10 passos, qual é o ciclo da internacionalização. Então, entender um pouco a questão da consciência da instituição sobre por que ela precisa ou para que internacionalizar. O comprometimento, o planejamento. Então, toda a nossas primeiras iniciativas, elas olharam muito para isso. Depois eu vou disponibilizar o link para essas publicações no nosso chat, para quem tiver interesse em ver. E elas foram muito voltadas para esses temas, de como que a gente chega na internacionalização em si. E agora a gente chega num outro momento, que é o em busca da qualidade da internacionalização, que é a nossa 3ª edição, né, do Universidades para o Mundo, que a gente está lançando oficialmente hoje. E eu também mandarei o link para vocês no chat, também tem na apresentação o link. O Universidades para o Mundo, quando a gente colocou em busca da qualidade da internacionalização, a gente sabia que ia ser polêmico. A gente tem tido várias conversas muito ricas, tanto com as universidades, quanto com a FALBAIV, sobre como se define qualidade. Há uma definição de qualidade.
E a nossa resposta é quase devolver para a universidade e falar, mas o que é qualidade para a sua instituição? O que vocês esperam? E isso volta para, acho que a Renê trouxe isso, da gente superar a internacionalização como um fim. Ela não é um fim, ela é uma ferramenta. O que você espera conseguir a partir da internacionalização? E isso se alinha muito com o que a universidade espera trazer para a sua comunidade, seja para a sua comunidade acadêmica, seja para a comunidade expandida onde ela se insere. Então, nisso entra a questão de como que podem ser definidas as diferentes estratégias da instituição. A instituição tem que ter esse momento, e a gente sabe que o print realmente teve vários debates ao redor do print, mas a gente também entende que foi um momento muito rico, porque as instituições tiveram que olhar para si mesmas e definir o que elas priorizariam, o que seria efetivamente levado adiante. E a gente entende que essa questão da estratégia, ela é essencial da universidade, da instituição de ensino superior, se conhecer, entender como ela se vê, qual que é a sua visão. Então, tem diferentes componentes que podem ser ligados. Tem a questão de entender o ambiente interno, mas também entender como ela quer se posicionar, como ela se posiciona no contexto internacional, no contexto regional. Então, o que a gente entende é que são diferentes universidades, elas vão ter, às vezes, diferentes objetivos. E que a melhor estratégia é a estratégia que funciona para a sua instituição. E é a partir disso como que a instituição pode se autoavaliar e desenhar a sua estratégia e monitorar a sua estratégia. Então, esse tem sido todo o processo. A gente tem, inclusive, eu aproveito e uso aqui, né, a nossa publicação usa essa informação que foi obtida a partir da Unesp, né, e eu vi que o professor José Celso estava conosco, então sempre muito rico essa troca de informações. Então, um exemplo que a gente acha muito, muito importante e que a gente achou que seria válido dividir, né, com essa audiência, é a questão de ter essas diferentes perspectivas e indicadores, de pensar a partir do que a sua instituição tem como ambição, tem como objetivo, enfim, a razão de ser, pensar quais são os grandes indicadores, como que isso vai ser visto, como que isso vai ser desenhado. Então, seja no caso do Unesp, ter esse olhar de pesquisa, ter olhar de parcerias e de talentos. Então, isso tem sido um processo muito rico. A gente tem conversado também na questão dos indicadores, e isso é um ponto muito importante que a doutora Tânia nos trouxe no início, que é olhar também para a experiência do estudante e os resultados a partir do estudante. A pesquisa, ela é essencial, né? Ela está dentro da universidade, mas também entender como que a internacionalização, para ela ser sustentável, ela tem que mostrar, por vezes, resultado em diferentes áreas. Na pesquisa, como a gente já tem visto, já tem acompanhado, na questão do estudante, da experiência do estudante, em como vira parte da cultura da instituição, indo muito além do que era o modelo anterior de intercâmbios, opções visitantes, mas sendo uma parte de, até mesmo, ter um olhar para outras culturas e de trazer isso para dentro, para promover esse olhar de empatia e de trocas. E também tem a questão da gente começar a falar cada vez mais dos impactos da internacionalização, o que ela pode trazer, mesmo a longo prazo, indiretamente. E por que a gente traz a questão do impacto cada vez mais quando a gente fala? A gente sabe, né, tem acompanhado que muitas vezes é desafiador manter a internacionalização como uma pauta ou como uma prioridade enquanto política, e a gente entende que cada vez mais é importante a gente mostrar um pouco o que o trabalho que está sendo feito das universidades, o que ele reverbera para fora da universidade. Então, tem esse olhar interno e esse olhar externo. Então, a gente cada vez mais está falando da questão de como podem ser vistas as gerações de riqueza, como os aspectos na academia podem gerar depois indicadores que podem ser levados para a sociedade, fazer parte de uma narrativa grande sobre impacto. Então, isso tem sido um tema que a gente está começando cada vez mais a tratar no British Council. Então, o que a gente vê são várias fases, ou não necessariamente uma depois da outra, mas muitas vezes paralelas, de quando a gente olha para a instituição, entender o que a instituição espera, qual que é o olhar dela, se ela vai se focar em pesquisa, se ela tem um olhar mais para o desenvolvimento regional, se é mais no ensino. A partir disso, a universidade ter o seu plano e desenvolver os seus indicadores, pensando no que faz mais sentido e narrando isso de um modo que possa ser apresentado tanto para a sua comunidade interna, quanto também para uma comunidade externa. Então, começar cada vez mais a linkar isso com resultados que podem ser oferidos. Nesse sentido, a gente também tem trabalhado via editais, então, até o momento, nós estamos com 4 editais, né? Tivemos 4 editais. Eu trago para vocês esses mapas que falam um pouco dos 3 primeiros editais que tivemos. Então, esse primeiro
foi lançado em 2017 ainda, que tem esse olhar muito para a estruturação de planos de internacionalização. O segundo edital, que a gente expandiu um pouco mais, já em parceria com a Abroem, para tentar trazer outras instituições que a gente não trabalhava tanto na época, e que também teve esse olhar de estruturação. O nosso terceiro edital, que foi em políticas linguísticas, que tinha um pouco mais esse olhar justamente de começar a trabalhar mais política linguística, entender o que estava sendo feito, começar a linkar mais, ligar mais a questão de política linguística, a questão da internacionalização, não como algo a ser feito à parte, mas como algo integrado dentro da internacionalização. E o nosso edital atual, que foi lançado ano passado, os projetos, eles têm duração prevista até setembro de 2021. Enfim, a gente teve uma série de impactos e algumas alterações de cronograma, como todos passaram ao longo desse ano, né, com a pandemia, mas a gente tem esse olhar que é justamente que as instituições elas possam trazer as suas definições, trazer as suas ferramentas que vão ser definidas, sempre em parceria, Reino Unido e Brasil, para, por exemplo, desenhar instrumentos de monitoramento de planos de internacionalização que estão sendo implementados, ou trazer medidas de avaliação. Então, o projeto que a professora, a doutora Tânia mencionou, faz parte desse edital, no qual está sendo desenhada uma série de indicadores. E isso, o que a gente tentou trazer com esse edital, foi justamente a gente tentou abrir mais o leque de definições do que poderia ser qualidade. Então, a gente teve uma certa expressividade maior no nosso edital, justamente para tentar pegar instituições com diferentes objetivos, ou que teriam diferentes objetivos nesse momento na internacionalização. E temos projetos muito interessantes que surgiram como resultado disso e que nós estamos acompanhando ao longo do tempo e esperamos em breve poder dividir com vocês, em breve, o ano que vem, né, os resultados iniciais, enfim, compartilhar mais esses conhecimentos. Eu estou vendo que estou chegando no meu tempo, mas eu divido com vocês os links, né? Então, Universidades para o Mundo, esse primeiro link, ele é sobre o nosso programa, nele vocês vão ver todas as informações sobre os editais que foram realizados, sobre todas as publicações, enfim, todos os seminários que a gente organizou até o momento. O link da terceira edição da publicação Universidades para o Mundo, que eu recomendo muito, a gente fala sobre essa questão de qualidade na internacionalização, de como isso pode ser desenhado, a gente fala do papel da política linguística e a gente começa a abordar cada vez mais a questão de definições de impacto também e de como a gente consegue começar a ligar mais o processo de internacionalização com outros movimentos dentro da universidade para poder mostrar esse olhar mais consolidado. E a gente também tem esse interesse em continuar essas conversas, né, com a FAUBAE, com as universidades, e pensar como juntos a gente pode construir algo que faça sentido tanto para o Reino Unido quanto para o Brasil em termos de cooperação em educação superior. A gente entende que a cooperação ela é essencial, especialmente agora. Como a René bem mencionou, o momento atual ele trouxe uma necessidade de adaptação e de versatilidade para todos nós, e isso tem apresentado desafios muito importantes, mas também tem sido uma oportunidade para a gente tentar se reinventar e pensar em alternativas. Eu deixo com vocês também o meu contato e, bem, mais uma vez, muito obrigada. Boa tarde. Ok. Bom, obrigado aí, agradeço as falas dos colegas, né? Cada uma colocando o ponto de vista institucional e agregando aí para a questão do tema de indicadores que temos discutido. Existem várias perguntas aí no Q&A. A gente selecionou algumas e por conta do avançado da hora, eu vou colocar aí para vocês, e aí quem se sentir mais à vontade pode responder, né? Eu acho que duas perguntas relevantes que tratam do mesmo tema é a questão das instituições menores e afastadas dos grandes centros, né? Então, de maneira geral, né, teve a pergunta aí da Juliana Brossi e também do Ricardo Barata, tá? Que eu vou sintetizar pela pergunta dele, que é mais enxuta, aí, que em uma universidade pequena, longe dos grandes centros, como devemos promover a internacionalização? Então, essa é uma delas que eu selecionei para a resposta ao vivo, lembrando que outras aí já foram respondidas no próprio Q&A.
A outra pergunta que veio da professora Lívia, da Federal Fluminense, é sobre a questão do termo, né, tropicalizar, né, e ela fez uma analogia que também eu coloco aqui, viu, Nona, muito legal os slides que você colocou das metáforas artísticas, né, pegando o gancho com a Lívia, mas ela pergunta como medidores ou indicadores do Brasil são uma forma de tropicalizar. Isso seria uma crítica aos medidores dos rankings? Então, essa é uma segunda pergunta que foi selecionada. E a outra veio do exterior, que pergunta sobre, da Dora Velasquez, se existem indicadores de internacionalização em casa em nível de região Mercosul. E ela também pergunta sobre indicadores de internacionalização de currículo. Então, eu deixo no ar essas perguntas para vocês. Eu acho que a gente pode estabelecer um tempo. Aí eu vou ser socorrido daqui a pouco pela Carol. Depois eu falo o tempo que a gente teria ali para finalizar o evento. Então, eu deixo em aberto. Acho que vocês poderiam começar a discussão sobre a questão das instituições pequenas, né? Porque seria uma contribuição que poderemos dar para essas instituições que estão começando o processo de internacionalização. Acho que eu talvez possa começar. É natural, e é muito bom que ela aqui apareça mais uma vez, para a gente poder refletir juntos sobre isso. Sem dúvida nenhuma, muitas instituições, especialmente quando vem aí, não estou nem pensando no exemplo só do King's College London, mas vendo mesmo exemplos de universidades brasileiras, grandes médias, que têm aí uma gama de atividades internacionais, uma inserção internacional, e aí sempre pensa, bom, mas eu aqui no interior, um centro universitário, de um estado que não tem uma relevância econômica como outros estados, que às vezes aí acolhem essas grandes instituições, o perfil do meu aluno, o perfil do meu professor, a questão de acesso à língua estrangeira. Então, é muita areia para o meu caminhão. Isso aí é muito bonito, mas, enfim, como é que eu vou conseguir chegar lá? E assim, a gente tem vários exemplos de experiências concretas de associados FAUBAI com perfil de instituição pequena, média, mas se não pequena, por vezes instituições não universitárias, centros universitários ou faculdades que têm desenvolvido atividades internacionais de muita qualidade, com muita seriedade, com muito apoio institucional, e com, enfim, resultados muito importantes para toda a sua comunidade universitária. Eu diria o seguinte, talvez outros possam ali vir comigo ou trazer outras visões, mas, para concluir, eu acho que, mais do que tudo, é uma vontade política, uma clareza da prioridade da internacionalização na instituição, passando não apenas, evidentemente, nos dirigentes máximos da instituição, mas que isso tenha uma compreensão do que o John Hudzik chama da internacionalização integral, transversal, presente, que a comunidade abrace esse projeto, que a instituição apoie, não obrigatoriamente com mundos e fundos, porque hoje os recursos estão diminuídos para todos, inclusive para as grandonas, mas há uma sinalização grande de apoio que a gente consegue encontrar, às vezes, com recursos que não representam um montante tão importante assim, e começar, priorizar 3, 4 atividades, e a partir daí monitorar e ter clareza de onde você quer chegar e o que você quer chegar, e levando em consideração, tropicalizando, digamos assim, ou regionalizando a inserção da sua instituição na sua região e dentro do país. E aí não é para desanimar, muito pelo contrário, a gente tem exemplos maravilhosos que depois o interessado pode escrever para mim, para a Nona, para os colegas que aqui estão, e que a gente pode colocar, às vezes, em contato com instituições de menor porte que têm se desempenhado muito bem internacionalmente. Obrigado, Renê. Eu acho que foi abordada a questão, né, das instituições menores.
Acho que a gente poderia ir também agora para a questão do tropicalizar, né? Seria uma crítica aos medidores, os indicadores tradicionais dos rankings. Essa botou a bola para a nona, fazer o gol. Eu vou dizer que é e não é. É porque é no sentido de que não adianta eu importar métricas, tá? Não adianta eu importar métricas de uma realidade que não é a nossa. Então, sem fazer mediação. Eu não sou contra você trazer e observar, eu acho que a gente tem sempre que avaliar em que condições aquilo se aplica, em que condições aquilo ali pode servir ou não servir, não simplesmente porque alguém fez um vasto estudo no norte de não sei da onde, chegou a resultados muito bons e dizer que essa é a fórmula mágica e que todo mundo deve aplicar. As experiências mostram que não só no campo dos indicadores, mas isso é um desastre. Então, tropicalizar nesse sentido é a gente sim buscar as nossas identidades e mesclar as nossas identidades a um conjunto de variáveis, de parâmetros que a gente possa trazer das experiências bem-sucedidas, desde que estejam observadas as mediações e em que condições elas se aplicam nos contextos locais, regionais, nacionais, né? Com relação aos rankings, os rankings é bem polêmico, isso é uma outra conversa, mas o que é que eu digo dos rankings? Se a gente for ver todos não, né? É um exagero da minha parte, mas vários trabalhos que mencionam os rankings, a gente vai ver que apenas 1% das instituições de educação superior no mundo estão lá nos rankings. 1%. Tá? Estudos já publicados que mostram isso. O que eu acho interessante dos rankings é que eles dizem exatamente o que eles medem. Que eu acho que isso precisa ser para qualquer medidor, seja ranking ou não seja. Ele diz o que ele vai medir. Ele diz que internacionalização é publicação conjunta, é professor internacional na instituição e é número de alunos. Ele está dizendo. Pode ser que para a minha instituição ou para isso seja muito mais amplo ou isso não tenha relevância nenhuma. A polêmica é que todo mundo quer estar no ranking. Ninguém quer estar fora do ranking. Ele cria uma régua e todo mundo precisaria ou se sentiria ou se teria necessidade de estar nessa régua por uma série de facilidades de divulgação, de marketing, de comercialização, inclusive. Eu acho que tem uma discussão muito mais profunda em relação até à mercantilização da educação, que pode estar envolvida, sim, com os rankings. Então, é uma crítica e não é. Né? A ideia de tropicalizar podia ser brasilizar, né? Que a gente considere, a gente não ignoremos as características e a diversidade do nosso sistema. Por exemplo, as nossas ações de extensão, que nenhum ranking avalia, que são características de um conjunto de instituições de educação superior no Brasil. É nesse sentido, da gente não abrir mão da nossa identidade, mesclar, né? Faz parte isso. Ok, Nona, muito obrigado. Eu acho que para encerrar, poderia ser comentado a questão dos indicadores de internacionalização em casa, né? Porque, inclusive, com a questão da pandemia, isso se torna, né, muito mais relevante. Então, se alguém pudesse comentar essa pergunta, responder, depois a gente vai para o encerramento. Tânia ou Vera, fiquem à vontade aí. Se eu pudesse só falar uma coisa rapidamente, para nós tivemos muito sobre essa discussão, o nosso currículo é internacionalizado ou não. Eu acho que só um ponto que eu gostaria de deixar é que para nós, não é a famosa reading list, a lista de leituras que seja bem diversificada. É muito mais do que isso, não basta só incluir autores do Sul Global na sua lista de leituras recomendadas para os alunos ou lista de artigos. Tem que estar inserido no processo de troca dentro da sala de aula.
É complicado esse processo, os indicadores têm que ser qualitativos, quantitativos, ajuda a trazer, desenvolver programas em parceria. A Unesp é grande especialista nisso quando faz parte do programa do framework COIL, por exemplo, que são 2 acadêmicos de 2 instituições diferentes que desenvolvem módulos em conjunto. Isso ajuda muito, na nossa opinião. Só complementando a pergunta dela, eu acho que eu vi ali na Q&A, se já existem indicadores de internacionalização em casa. Eu tenderia a dizer que não. Assim, amplamente sistematizado, que a gente possa... Esse é o desafio, e o contexto todo novo desse ano, com a pandemia, com a Covid, traz a urgência de fato, inserir ou incluir essa questão das experiências de internacionalização em casa, internacionalização de currículo, nesses levantamentos, nesses indicadores, sem dúvida nenhuma. E eu só puder complementar também, e um pouco em todas as questões, né, nessas 2 questões principais, acho que os indicadores realmente é um trabalho, né? Eu acho que e isso passa por muito da questão dos consensos que não existem ou que não se aplicam realmente, né? Então, assim, ainda até onde a gente viu, né? A gente está nesse trabalho justamente com a baseline de tentar pensar como que a gente constrói indicadores, que tipo de indicadores que podem ser realmente utilizados. Tem passado muito por pensar em indicadores que possam ser idealmente utilizados por instituições de diferentes perfis. E eu acho que essa é uma questão principal para poder medir, para poder ter uma régua, né, como a Ana mencionou, tem que ser critérios que possam realmente ser aplicáveis e que possam ser aplicáveis para além de contextos temporais fechados. Por exemplo, teria que ser uma régua que funcionasse agora, no contexto que a gente está, e depois, ou que funcionasse antes da gente ter a pandemia. Então, tem que ser indicadores que efetivamente consigam mostrar isso ao longo do tempo. Quando a gente fala de como que a gente tem pensado no British Council em termos de estabelecimento, né, da internacionalização em casa como um processo sustentável, é muito qual tipo de capacidade que está dentro da instituição. E a gente entende que um dos maiores desafios nisso é, na verdade, como é que a instituição consegue criar um fluxo dentro dela que alimenta pesquisadores, pessoal que está no escritório internacional, as pró-reitorias e o reitor, em termos de parcerias, em termos de passar informações, de aproveitar mais oportunidades. Então, é um processo um pouco complexo e que passa muito por essa estruturação e ter o olhar da internacionalização como algo integrado dentro da instituição, que a gente sabe que muitas vezes é um desafio, e é um desafio mesmo para instituições que estão, né, a gente vê isso com diferentes tipos de instituição. Em relação à questão de universidades pequenas, eu acho que o que a gente está vendo agora é que, no contexto atual, muitas opções tradicionais que eram utilizadas na internacionalização, como mesmo a mobilidade de professores, de alunos, teve que ser pausada, teve que ser repensada. Então, isso também é uma oportunidade para universidades pequenas. E, em termos de parceria, eu acho que aí entra também o papel de escolher o seu parceiro internacional e pensar no seu parceiro internacional. Eu acho que tem que ter um trabalho para a instituição também de pensar que tipo de parceria ela quer e com qual tipo de instituição, quando ela vai pensar e olhar para o exterior. A gente tem muito essa conversa com as instituições britânicas que vêm ao Brasil buscar parceiros, mas a gente também gostaria de deixar isso como para as universidades brasileiras refletirem nisso, ao fazerem também o seu olhar internacional. E para nós a questão da política da língua inglesa ou política linguística é essencial. A gente fala do inglês porque afinal, né, British Council, mas a questão da política linguística em si ela é essencial, de imbuir isso para que justamente os pesquisadores, os estudantes tenham um escopo maior de oportunidades de parceria. Ok, obrigado, Vera. Antes de ir para o encerramento formal, eu só queria colocar um comentário aqui do professor Nicolás. Ele precisou sair da sala, mas até por toda a experiência que ele tem como gestor de RI na Federal do Rio Grande do Sul, né? Ele colocou a questão de definições dos indicadores, né? E isso é um trabalho, uma lição de casa que nós vamos ter que fazer, estamos fazendo lá no CEGRIFES, vamos tentar fazer de forma muito em equipe com a FALBY e o British Council também, para tentar uniformizar na medida do possível isso, né, para evitar um retrabalho, mas é que ele colocou a questão das definições, né, e coerência dos indicadores. Então, eu só vou ler rapidamente aqui, o maior problema não seria
a questão da coerência dos indicadores, mas de definir internacionalmente os conceitos que estão sendo tratados. Daí ele pegou alguns exemplos, como o Joint Program, que a Tânia acho que mencionou, que pode abranger Summer Schools de uma semana, Joint Master Degrees, doutorado com tutela, doutorado de sanduíche, ou ainda o conceito do Vision Scholar, que pode ser na prática desde um professor que passa uma semana numa missão até um professor convidado. Ou mesmo a questão do pós-doc, né, que está hoje e ontem povoando os jornais do país, né, tão discutido no Brasil, interpretado por alguns como um diploma e por outros como uma simples visita na universidade estrangeira. Então, ele coloca a importância, né, de tentar se elaborar um glossário que tente abarcar e uniformizar, na medida do possível, esses conceitos, né? Então, agradecemos também ao professor Nicolás pela dúvida, pelo comentário que ele colocou aí. Almo, só então, muito rapidamente. Pois não. O estudo piloto da FAUBAI, CAPES e AIAI resolve de uma maneira, me parece, bem interessante essa questão toda da definição do short, quer dizer, da mobilidade internacional para programas de curta duração, média duração, longa duração, full degree, tudo isso está ali metodologicamente em termos da pesquisa e do levantamento. Eu, infelizmente, procurei, e aí a Nona vai também saber em primeira mão, na página da FAUBAI, esse estudo tem que voltar, eu não consegui achar, e na página da CAPES também não está. Na hora que você entra, diz que a página não está mais atualizada, mas assim, fica aqui a promessa, a gente encaminha para o British Council para poder encaminhar o link para todos os participantes aqui desse webinário, nesse estudo que é bastante, traz uma contribuição bem importante. Obrigada. Obrigado, Renê. Bom, então, gostaríamos de agradecer às palestrantes, né, e a todas e todos os participantes. Chegamos a ter uma audiência de 120 pessoas. E para encerrar, eu passo a palavra inicialmente à Vera Oliveira, do British Council, e depois à professora Maria Leonor, da FAUBAI, para as considerações finais. Eu agradeço, eu gostaria de agradecer novamente aos colegas que estão aqui conosco, né, a doutora Tânia Lima, a professora Renê, a professora Maria Leonor, foi muito rica. Eu gostaria de agradecer da Alma por mediar também, né, é sempre uma questão muito complexa, ainda mais quando a gente se empolga um pouco, né, e agradecer ao Andrew, que fez a nossa abertura. Ele está começando conosco e super interessado também nessa temática, então é muito importante a gente ter também esse olhar, né, dentro da internacionalização. Eu acho que o que eu gostaria de deixar meio como mensagem, a gente vê a internacionalização como eu mencionei, esse olhar de sistema. Então, ao longo das próximas semanas, a gente vai ter o International Talks. Eles vão abordar diferentes aspectos dentro da internacionalização. A gente fez essa conversa com a FAUBAI, né, com a Maria Leonor, com a Renê, para definir os temas. É sempre muito difícil e pode, às vezes, parecer muito amplo, mas a gente tentou realmente tirar o que a gente achou que seriam coisas mais importantes para serem ouvidas agora, a questão de como que podem ter processos que facilitem isso, então uma questão interna das instituições, como que se trabalha a extensão e internacionalização, que é um tema que a gente não necessariamente ouve tanto, né, tão frequentemente quanto a gente poderia, e claro, a questão de política linguística e internacionalização. A gente tem um interesse muito grande de levar esse trabalho adiante, né, esses webinars, eles são uma das parcerias que a gente tem com a FAUBAI, tem a questão do estudo que está sendo feito e que a gente com certeza depois vai entrar em contato com vários dos que estão aqui, seja como consulta, seja como parte do estudo, então a gente tem interesse de tê-los engajados nessa iniciativa e a gente tem um interesse também de cada vez mais começar a discutir e validar também outras abordagens dentro de como isso pode ser visto. O British Council, a gente tem um interesse muito grande em discutir qualificações, reconhecimento de qualificações entre o Brasil e o Reino Unido. Então, essa é uma temática que a gente tem um interesse muito grande de começar a conversar com as universidades, começar a tentar criar entendimentos sobre isso, sobre o que é qualidade também no ensino, para a gente poder começar a avançar nessa conversa. E a gente tem cada vez mais o interesse em começar a discutir e falar dessa narrativa de impacto socioeconômico da internacionalização e da pesquisa que é feita dentro das universidades. A gente está fazendo esse trabalho com o Fundo Newton, com alguns pesquisadores,
melhores. Mas esse é um trabalho que a gente quer engajar mais de modo mais consistente ao longo do tempo nas universidades. Então, muito obrigada a todos que participaram conosco nessa 1h50, por os que ficaram conosco até o final, que a gente sabe que tem vários compromissos. E, bem, eu espero vê-los novamente nos próximos webinars. Muito obrigada, Nona. Então, também queria agradecer, acho que... Cadê desculpa, eu estava procurando a Tânia. Eu acho que ela trouxe uma questão na fala dela que eu acho bem bacana. Ela diz: internacionalização é sobre transformação. Né? Nas entrelinhas lá de alguma coisa que ela falou, é sobre transformação. E esse processo, como ela disse, é uma journey. Né? Eu acho que é exatamente isso. E a gente tem que saber quem é que a gente está levando para a gente nessa journey. A quem a gente dá a mão. Né? A quem a gente dá a mão nessa journey. Então, eu acho que eu achei que foi muito rica essa tarde aqui. Na realidade, isso é um começo de conversa, né, gente? Se a gente pudesse, ficaria mais tempo, faria outras rodadas, porque é um assunto que não se encerra ao final dessa sessão. Né? É um assunto super interessante, super relevante, e fico muito feliz pelo Conselho ter confiado na FAUBAI, desenvolver junto com ele essa missão de pensar sobre isso no Brasil. Então, agradecer ao Andrew, bem-vindo novamente, Andrew, agradecer a Tânia, agradecer a Renê, agradecer a Vera, agradecer ao Dalmo, né, que toparam aí partilhar as ideias nessa tarde, agradecer a Carolina, a nossa técnica da FAUBAI, que está no backstage, que está colocando a gente todo mundo junto, e a todos e todas que estiveram com a gente nessa tarde. Né? Sigamos avançando nesse debate e muito obrigada a todos. Ok. Então, esperamos poder contar com a participação de todos no próximo webinário da série International Talks do British Council da FAUBAI, que ocorrerá no dia 11/11, quarta-feira, sobre racionalização de processos e internacionalização, Streaming of Process and Internationalization, que terá como palestrantes Maria Norton, da University of Southampton, e o professor José Celso Freire Júnior, da Unesp. Todos os próximos 3 webinários serão em língua inglesa sem tradução. Queremos fazer um agradecimento especial a Carolina Martoni, assessora da Coordenadoria de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Norte do Paraná, o ENP, que cuidou de todo o backstage e que possibilitou a realização desse webinário. Carol, cadê você? Aí, obrigado. Obrigada. E, por favor, não deixe de responder o questionário de avaliação que aparecerá agora na sua tela. Lembrando que vocês têm os e-mails das palestrantes e eventuais perguntas também podem ser encaminhadas para elas, que responderão com toda a atenção. Obrigado mais uma vez, um bom final de semana e lembrando do feriado na segunda, né? Então, um excelente feriado a todos e todas. Obrigado. Obrigado. Bye-bye. Nice to meet you all. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Tchau, tchau. boa noite. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau.